E aí, pessoal, vocês ficaram sabendo assim dos rumores do Patrick de Paula indo pro Botafogo? No começo da semana teve um jornalista que foi clubista, né, santista, ficou bravo com a derrota, xingou o Abel, ofendeu o Abel e foi demitido na terça-feira. Fica de olho para saber tudo que rolou nesses últimos dias com o Verdão, agora no resumo da semana do Palmeiras. Bom, vamos começar pela vitória contra o Santos, né? Palmeiras que disputou seu segundo clássico seguido ali contra o Santos, né? Já tinha disputado contra o São Paulo no Morumbi na quinta-feira da semana passada e vencido por 1 a 0, venceu o Santos de novo, também por 1 a 0, né? Com gol de pênalti do Rafael Veiga. Foi uma atuação muito boa do Palmeiras, sabe? Poderia até ter goleado se tivesse apertado um pouquinho ali mais, se tivesse sido um pouquinho mais eficiente. E conseguimos ali a segunda vitória seguida em clássicos, né? E essa vitória teve um desdobramento também na segunda, né? Porque na segunda noite, durante um programa da Rádio Transamérica, o jornalista Paulo Roberto Martins, que é santista, né, levou a irritação dele como torcedor com o Palmeiras e principalmente com o Abel para outro lado, né? Ele fez ataques pessoais ao Abel, ele deixou claro que estava fazendo ataques pessoais, ele deixou claro que não estava falando do profissional Abel Ferreira, do treinador Abel Ferreira, e sim da pessoa Abel Ferreira, do homem Abel Ferreira. E, cara, proferiu uns ataques bem fortes, bem pessoais mesmo, chegando a xingá-lo, chegando a ofendê-lo. E a repercussão maior disso foi na terça, né, já que o programa foi na segunda noite. E tomando conhecimento disso, a Leila Pereira, né, ela proibiu que qualquer funcionário, qualquer profissional da Rádio Transamérica frequentasse as dependências ali do Palmeiras, do CT e tudo mais, enquanto o Paulo Roberto Martins ainda trabalhasse lá. O que eu achei uma atitude muito positiva dela, achei uma atitude muito boa dela, porque se não fosse por isso, talvez ele fosse apenas ser afastado, talvez ele fosse apenas receber ali uma puniçãozinha interna e tudo mais, e daqui a pouco, daqui a 1, 2, 3 semanas, estivesse comentando de novo sobre o Palmeiras, e enfim, talvez nem um pedido de desculpa fizesse. Só que com essa pressão dela, a rádio não viu outra opção a não ser demitir o jornalista, né? E aí eu vi até alguns comentaristas, alguns jornalistas, alguns profissionais dizendo que era exagero, dizendo que o Palmeiras não deveria fazer aquilo. Mas, na minha opinião, fez certo. Se o jornalista não queria sofrer esse tipo de consequência, não queria dar margem para que esse tipo de coisa acontecesse, que ele não tivesse falado aquelas besteiras. E foi isso, diante do ultimato da Leila, né, que se mostrou irredutível nesse aspecto, a rádio não viu outra opção a não ser demitir o Paulo Roberto, né? E na quarta-feira, né, o jornalista emitiu um pedido de desculpas dizendo que não tinha a intenção de ofender o Abel Ferreira. Ele deixou claro na fala dele na segunda noite, durante o programa ao vivo. Estou falando do homem Abel Ferreira. Ele é isso, isso e aquilo. Eu não vou repetir o que ele falou aqui, porque, enfim. Mas procure na internet que você vai encontrar as aspas, né? Bom, falando sobre um outro assunto agora. O Palmeiras vai ter desfalque nas próximas rodadas do Paulistão. Aí tu pode pensar, cara, mas a última rodada do Paulistão não é amanhã, a partir da próxima semana já vai ser o mata-mata? O mata, no caso, né? E sim, é verdade. O Palmeiras vai ter o Everton, Gustavo Gomes e Kusevich como desfalques, né? Vão estar ali servindo suas seleções. E, portanto, vão desfocar o Palmeiras nas quartas de final. Caso o Palmeiras passe, vão desfocar também na semifinal. E caso o Palmeiras avance, eles vão estar disponíveis para o primeiro jogo da final, se jogarem no sacrifício, né? Por quê? Porque a última rodada das eliminatórias, pelo menos nessa convocação, está marcada para o dia 29 de março. O primeiro jogo da final do Paulistão vai ser dia 30 de março. Ou seja, se eles jogarem, eles vão ter que jogar 2 partidas seguidas. Aliás, perdão, vão ter que jogar 2 dias seguidos, né? Então pode ser que nem no primeiro jogo da final, claro, caso o Palmeiras avance até lá, pode ser que nem assim eles joguem, ou pelo menos comecem no banco, né? Então, levando em consideração que nas quartas de final o Palmeiras vai enfrentar um time do interior, e caso avance, é bem possível que o Palmeiras enfrente na semifinal um clássico, né? Então vamos acompanhar como é que serão os desdobramentos aí, mas cara, o Everton e Gustavo Gomes como os desfalques, principalmente aí no potencial clássico, jogo único ali e tudo mais e tal, cara, vão ser faltas bastante sérias, viu? E ainda tinha o Piquerez, né? Porque o Piquerez joga pela seleção uruguaia, só que dessa vez ele não foi convocado, portanto não vai desfocar o Verdão. Vocês lembram do Fernando, atacante que foi revelado pelo Palmeiras há alguns anos atrás e que foi vendido para o Shakhtar agora por conta de tudo que está acontecendo lá na Rússia e na Ucrânia, ele está sem contrato? Eu particularmente não lembrava dele, não lembrava que ele tinha sido formado no Palmeiras, tinha sido vendido e tudo mais. Acontece que desde que a FIFA anunciou, né, que o contrato dos jogadores que jogam nesses países estão suspensos, o Palmeiras vem tentando trazer ele de volta. Nessa semana parece que houve ali um avanço por parte entre o Palmeiras, o jogador e o Shakhtar. Na verdade, entre Palmeiras e o jogador já estava bastante avançado, né? A questão era entre os clubes, né? Mas parece que houve ali um avanço entre as partes e talvez ele feche um contrato não apenas de 3 meses, mas talvez até o final da temporada ou quem sabe um ano. Ele é o centroavante, é um jogador novo, vem com bons números na temporada, né? Até essa interrupção.
E como eu falei agora há pouco, né? Eu particularmente não lembrava da formação dele, não conhecia. Fiquei conhecendo agora, então não tenho realmente muito o que falar sobre ele, né? Mas se for um centroavante que está vindo ali em condições boas, Palmeiras que mal tem centroavante, né? Não vejo por que descartar ele, né? Mas, cara, o Palmeiras realmente precisa de um centroavante que venha, chegue e resolva. Se vai ser o Fernando, não sei. Mas precisa de alguém que seja assim. E agora vamos falar de uma notícia importante, né? Patrick de Paula ali na quarta-feira, terça-feira à noite, quarta-feira, começou a ser noticiado que ele poderia se transferir para o Botafogo. E o que as notícias apontam, assim, os veículos de comunicação, os veículos de imprensa apontam, é que ele quer sim ir jogar no Botafogo, porque quer ter mais chances, ele perdeu espaço ali no Palmeiras, perdeu espaço com o Abel, tá tendo uma disputa ali de posição da qual ele não tá levando a melhor. E, cara, é aquela coisa, né? A gente sabe que o Abel prioriza muito os treinos, né? Ele já deixou isso claro. E o Patrick, tecnicamente, cara, é um jogador de muita qualidade, a gente sabe disso, a gente já viu ele assim. A gente sabe que taticamente também ele vai muito bem. A questão dele é a questão comportamental, é a questão ali de manter uma conduta mais profissional, de ser mais constante dentro dos jogos, né, de não oscilar tanto. Ele oscila muito. Tem jogos em que ele vai muito bem, tem jogos em que ele simplesmente parece um espectador dentro de campo, né? Mas qualidade ele tem muita. Além do fato dele ser um jogador muito novo, ele tem 22 anos, se eu não me engano, tem um futuro enorme pela frente se ele seguir o caminho certo, né? Se ele seguir ali o caminho correto. E, cara, ele tem bola pra jogar em time europeu, mano. Ele tem bola pra jogar em time europeu. Botafogo, levando em consideração que lá ele seria titular absoluto, talvez não seja um passo tão atrás assim na carreira. Até porque o Botafogo também parece estar se estruturando. Cara, mas assim, os valores são 6 milhões de euros por 50% do passe dele, né? Ou seja, o Palmeiras continuaria ainda com os outros 50% numa venda futura. Ou caso o Botafogo queira comprar os outros 50%, né? Mas atualmente o Patrick é o segundo jogador mais caro do Palmeiras, né? O segundo jogador mais valioso, mesmo passando por essa baixa, né? Mesmo estando no banco, mal entrando nesses últimos jogos, até porque ele estava machucado também, né? Ele se recuperou recentemente. Então, assim, levando em consideração que o Palmeiras está pedindo ou está querendo, né? 6 milhões de euros por 50% dele, dá a entender, obviamente, que o Palmeiras acredita que ele vale, no momento, 12 milhões de euros. E eu acredito que ele vale até mais, né? Por ser um jogador novo, por estar valorizado, assim, porque o Palmeiras foi campeão nesses últimos anos. Pô, o Patrick com 22 anos já tem mais títulos até que o próprio Botafogo no século, né? Então, assim, acho que o Palmeiras poderia pegar um valor até melhor, viu? Talvez ali algo próximo de 15, 16 milhões de euros. Mas é isso, né? Vamos ter os desdobramentos aí, acredito que nos próximos dias, na próxima semana. E por falar em jogador novo, volante ali que se destaca, eu vi uma matéria essa semana na qual dizia que internamente o Palmeiras acredita que o Danilo, nosso fenômeno, né? Que o Palmeiras acredita que ele vale algo em torno ali de 35 milhões de euros, né? O que eu particularmente acho um valor justo, né? Acho que ele 35, se tiver muita concorrência ali por ele, talvez até próximo de 40, eu acho que dá pra pegar. O Palmeiras que tem 80% do passe do Danilo, né? E, cara, se eu valorizei o Patrick, o Danilo, então, é 2, 3, 4 vezes mais, né? Porque ele é titular absoluto, ele é 2 anos mais novo, ele tem 20 anos, o Patrick tem 22. E o Danilo já entregou muito mais também, né? O Danilo é titular absoluto. É o único jogador da base que é titular absoluto do Palmeiras. E destruiu contra o Corinthians. E só uma curiosidade também. O volante mais caro já vendido aqui do futebol brasileiro foi o Arthur, que jogava no Grêmio, foi vendido em 2018, se eu não me engano, 2017, ali 2018, para o Barcelona por 30 milhões de euros. Cara, o Danilo joga muito mais do que o Arthur, não tem nem comparação para mim. Então, assim, 5 milhões de euros a mais apenas, eu acho até pouco. Eu acho que o Palmeiras poderia pegar algo próximo ali de 40 milhões. Bom, e quinta-feira à noite, né? Quinta-feira à noite teve Palmeiras e Corinthians, uma atuação espetacular do Palmeiras, uma atuação ali exemplar do Palmeiras, surpreendendo muita gente. Eu diria que até parte da torcida também. Eu fiquei um pouco surpreso quando vi que o Palmeiras atacou o Corinthians o jogo inteiro, né? Não teve ali um momento ali em que recuou, de fato, ficou atrás, baixando as linhas esperando. Não, o Palmeiras atacou o Corinthians o jogo inteiro. Óbvio que em alguns momentos cansou e aí recuou um pouquinho, mas não foi aquele recuo como o que aconteceu contra o São Paulo, por exemplo, né? E assim, uma partida extremamente segura, uma partida extremamente confiante do Palmeiras, né? E ali foi o recorde de público do Allianz também, desde que o público voltou aos estádios, né? Por conta da pandemia. E, cara, aquela atuação assim para nenhum torcedor botar defeito, para nenhum torcedor reclamar, questionar depois e simplesmente ficar feliz. O Palmeiras disputou 3 clássicos em sequência, né? Contra São Paulo, Santos e Corinthians. Venceu os 3. Perfeito.
E agora aqui eu gostaria de fazer uma menção honrosa a um ex-jogador do Palmeiras, né? Ao Jailson da Massa, né? Que agora joga no América Mineiro, é titular no América. E, cara, foi espetacular o que ele fez nos 4 jogos do América, né? Durante ali a pré-Libertadores, durante as eliminatórias ali, ele foi peça fundamental para a classificação do América à fase de grupos, né? E lembrando que o América pode, inclusive, acabar caindo no grupo do Palmeiras, né? O sorteio vai ser na próxima semana, mas gostaria aqui de fazer essa menção honrosa ao Jailson, desejar meus parabéns para ele, desejar muito sucesso. O Jailson é um cara muito querido, não só pelos jogadores, mas pelo torcedor do Palmeiras, né? Pela torcida do Palmeiras em geral. Então eu particularmente fiquei muito feliz em ver esse sucesso dele. E é isso, pessoal. Fiz esse compilado aqui do que eu considerei as principais notícias do Palmeiras durante a semana, né? Durante esses últimos 7 dias, de domingo pra cá, pelo menos. Espero que você tenha gostado. Se eu deixei algo importante de fora, deixa aqui nos comentários. E é isso. Amanhã o Palmeiras joga contra o Bragantino às 16 horas. Para encerrar a primeira fase ali do Paulistão, né? Eu particularmente acredito que o Abel vai colocar um time misto, ou para não dizer reserva, né? Mas é isso, né? Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha tido um pouco mais de informações sobre o nosso Verdão. E é isso. Deixa aqui embaixo nos comentários e valeu!